Nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre o cenário educacional em Portugal. Esse trabalho tem como fonte várias pessoas que têm vivenciado esse quadro da educação em Portugal, que extraordinariamente vem tendo um forte desenvolvimento. E por que esse desenvolvimento? Existem várias razões, que são razões políticas, razões culturais, mas é importante se registrar que o crescimento, e principalmente o crescimento a partir de 2015, da educação num cenário internacional aferido muito pela Organização Mundial do Comércio, OCDE, que mostrou os resultados positivos e o crescimento dos números obtidos, dos conceitos obtidos pelos alunos nas avaliações do PISA, do Programa Internacional de Avaliação, que congrega países que integram a OCDE. E por que esse fato tem sido tão destacado, inclusive dentro da Europa, o crescimento tem sido exponencialmente grande de Portugal? Segundo essas pesquisas todas, esse cenário da União Europeia tem tido várias razões. E uma das razões é que esses jovens são hoje filhos de pessoas que vieram há 50 anos atrás para uma nova fase da educação portuguesa. Então, há cerca de 50 anos, Portugal investiu fortemente na erradicação do analfabetismo, na formação melhor das pessoas. E esses meninos hoje, as meninas que estão fazendo os processos de avaliação, estão na fase da educação básica e secundária de Portugal, são filhos de pessoas que tiveram uma educação melhor. Então é diferente, e isso nas guardadas as proporções com outros países, quando você tem as pessoas, os alunos, os jovens, que são filhos de pessoas analfabetas ou de baixa escolaridade. Quando você tem a família com resultado de escolaridade melhor, você normalmente tem os filhos com resultados melhores. E Portugal demorou 50 anos para trazer uma mudança substancial de número de pessoas com formação básica, formação até superior, do que tinha no passado. Então, essa é uma das razões principais que você vai colhendo fruto depois. E Portugal está colhendo esses frutos a partir exatamente de investimentos feitos no passado. Traz naturalmente uma diferença forte do Brasil, porque no Brasil nós temos hoje muitas universidades, muitas pessoas estudando, muitos jovens estudando, mas que são filhos de analfabetos, de pessoas semi-analfabetas. Então você tem, consequentemente, um resultado de escolaridade pior, segundo todos esses estudos feitos no mundo inteiro. Mas esse investimento que fez com que Portugal tivesse uma base familiar melhor, traz exatamente um esforço socioeconômico, cultural da população em geral. Então nós não temos milagre nesse sentido. Nós temos que reconhecer que a partir dos anos 70, Portugal conseguiu universalizar o ensino, passando a ter todas as crianças na idade escolar na escola. Então nós tivemos realmente plantamos e colhemos os resultados nesse cenário. Isso significa que os pais das crianças que hoje estão na escola são da primeira geração escolarizada e leva de uma forma direta a trazer os resultados, esses resultados notados, principalmente a partir do ano 2003 até 2015, o número de mães que completaram pelo menos o ensino secundário equivale ao ensino médio brasileiro, subiu 41%. Então, ou seja, o que o Portugal chama do ensino médio, do ensino secundário, é o nosso, do Brasil, do ensino médio. Então, houve uma elevação substancial de mais de 40% da formação das mães, que as mães normalmente não tinham grande oportunidade de estudos. Os pais é que estudavam mais do que as mães. Isso é uma cultura que existia e que hoje está superada. Aliás, em Portugal, a população feminina é maior do que a população masculina. Nós temos números
cerca de 45%, 55%, com a predominância das mulheres em relação aos homens. Esse investimento, esse trabalho, resultado no início do século até 2015, tem trazido um indicador de melhor rendimento escolar. É exatamente o indicador da escolarização da mãe, porque esses estudos feitos pela OCDE, mostram também que nesse período você tem um crescimento da faixa etária dos professores. Hoje só 1% dos professores tem abaixo de 30 anos. Então você tem um número significativo de professores com mais experiência de vida, em torno de 38% tem 50 anos ou mais. Então você tem um número pequeno de pessoas que lecionam, trabalham nas escolas com menos de 30 anos, e você tem 38% de professores acima de 50 anos, que traz realmente um quadro do resultado desse cenário. Então há normalmente a menina, o jovem que saiu da faculdade, ele não entra no processo de formação de novos jovens, porque é um processo natural de você ter nas escolas pessoas com mais experiência de vida, com mais formação, com mais vivência, e isso é um dos modelos adotados em alguns países, inclusive Portugal. É importante também, quando a gente fala no sistema educacional português, que se destaque que nós temos o ensino público e o ensino privado, também com uma divisão. O ensino público não é um ensino totalmente gratuito. Em Portugal, a educação é iniciada obrigatoriamente aos 6 anos de idade. E a escolaridade obrigatória termina quando o aluno completa 18 anos, ou seja, são 12 anos de escolaridade. Então nós temos de 6 aos 18 anos a obrigatoriedade de estudo, a obrigatoriedade de frequência de escolas. Há também, como no Brasil caminha nesse sentido, a educação domiciliar, mas a predominância é da educação tradicional em escolas. Então nós temos essa faixa obrigatória. O ensino superior não é obrigatório, mas naturalmente há um crescimento por decorrência do número maior de alunos que completam o ensino secundário, que no Brasil chamaria-se ensino médio, e nós temos realmente o ensino básico em Portugal, começando aos 6 anos de idade e indo até esses 18 anos. Então nós temos, na realidade, uma faixa do ensino básico dividido em 3 ciclos. O primeiro ciclo, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O segundo ciclo, quinto e sexto. E o terceiro ciclo, sétimo, oitavo e nono anos. Então você tem o ensino básico em 9 anos, como é no Brasil também. Mas nós temos a divisão em ciclos. No Brasil, nós temos o ensino fundamental, vamos chamar 1 e 2, o ensino infantil fundamental 1 e 2, que corresponde a uma divisão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com características bastante diferentes da característica da escola portuguesa. O ensino secundário, que é o ensino médio brasileiro, ele corresponde ao 10º, 11º e 12º ano. E os alunos são convidados a participar de 6 vertentes: cursos científico-humanísticos, cursos com planos próprios, cursos artísticos especializados, cursos profissionais, ensino secundário na modalidade de ensino recorrente e os cursos vocacionais. Então é uma linha bastante diferente do que o Brasil adota, quando nós temos hoje, inclusive com a reforma do ensino médio, a tendência de 4 eixos de formação. Mas no ensino português eles têm até 6 eixos de formação que fazem com que o aluno tenha preparação para o processo de ingresso no ensino superior. Esse processo de ingresso no ensino superior, ele tem características próprias e cada instituição tem o seu processo seletivo.
Mas existe uma avaliação equivalente ao que seria no Brasil o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Essa avaliação é feita em 4 anos. Então você tem uma avaliação no último ano do ensino básico e durante o ensino secundário, que seria, volto a falar, o ensino médio brasileiro, você tem avaliações. E esse aluno ele vai somando aspectos do conhecimento para ter uma possibilidade de maior ou menor acolhimento nas universidades portuguesas. Outro fator também que é interessante ressaltar é que o número de escolas em Portugal ele reduziu sensivelmente nos últimos anos, mas houve uma concentração maior em algumas escolas. Hoje nós temos em Portugal aproximadamente 4.000 estabelecimentos de ensino, e houve queda nesses últimos anos. Chegou a ter, numa época, 17, 18 mil estabelecimentos de ensino. Mas essa redução não trouxe, tem alguns fatores. Primeiro, há o envelhecimento da população, mas também não é esse o fator principal. Você tem um fortalecimento, uma concentração maior em escolas de maior porte. Então você tem a possibilidade de ter um menor número de escolas e, consequentemente, com maior acompanhamento entre públicas e privadas. Existem escolas públicas e escolas privadas, e há uma livre permissão de funcionamento, tendo, naturalmente, que seguir as linhas gerais da educação nacional. A população de Portugal hoje são 10 milhões de habitantes, corresponde a aproximadamente 5% da população brasileira. No Brasil nós temos hoje 220 mil escolas, com uma população de 210 milhões de habitantes, e Portugal tem 10 milhões de habitantes, 4 mil escolas. Então é um número até mais ou menos compatível com os países com características bastante diferenciadas. Um outro ponto também que a gente queria colocar é que essa possibilidade de integração ela vem crescendo nesses últimos anos, mas a legislação, inclusive, é muito diferente. Se nós observarmos, por exemplo, no Brasil, nós temos direitos da educação definidos muito de forma global. Portugal não. Portugal ele tem especificamente uma lei número 51 de 2012, 5 de setembro, decretada pela Assembleia da República, que aprovou o Estatuto do Aluno e a ética escolar. É um ponto importante, que registra exatamente o aspecto da ética escolar. Então, é uma lei federal, uma lei aprovada pela Assembleia Nacional, que tem 56 artigos, que estabelecem detalhes sobre os direitos, responsabilidades na educação. Então, há uma definição clara desses direitos e deveres dita numa lei nacional. E dá a oportunidade, remete para que cada estabelecimento de ensino tenha o seu regulamento próprio, a responsabilidade definida, e essas múltiplas obrigações da escola e dos seus intervenientes destacam-se no regimento interno da escola, que deve ser distribuído gratuitamente aos alunos e dado a conhecer aos pais encarregados da educação. Então, os pais, os responsáveis, chamados assim como encarregados da educação, prevê aspectos relativos ao ambiente educativo, a integração de todos os alunos da comunidade educativa, propõe adotar os manuais escolares, que também é um aspecto importante, você ter as regras bem definidas, coloca em prática outras medidas de sucesso escolar, fomenta as atividades intercomplementares e por aí em diante. Estabelece, inclusive, também aspectos relativos aos preços, chamado por Portugal como as propinas, e aqui nós chamamos de anuidade, taxa, contribuição escolar. Então você tem a propina, e essa propina é o valor que é pago pelos pais dos alunos, pelos alunos, para estudar. Não existe praticamente inadimplência como há no Brasil, porque existe o direito de o aluno ser proibido de frequentar se ele estiver em atraso. Por exemplo, a escola define a sua regra, e no momento que define a sua regra, estabelece uma data de vencimento
da sua mensalidade, da sua propina, e passado aquele período você tem a aplicação de multa, e a multa às vezes é elevada, 10%. Nós temos no Brasil uma limitação a 2%, mas em Portugal você pode ter uma multa com variação bastante diferenciada e gradativa, dá o direito de você não permitir a sequência de estudos se não tiver pago. No Brasil você tem o direito do calote, onde demora muito para você ter essa não renovação de matrícula. Você não pode proibir aplicar uma penalidade pedagógica, administrativa no aluno em função de atraso que ocorre. Em Portugal isso é diferente, a inadimplência, consequentemente, é muito pequena. Depende de cada escola ter o seu regimento e definir livremente essas condições. Outro fator também que é importante, já chegando na cooperação, é exatamente uma visão hoje maior das universidades portuguesas aceitarem e incentivarem muito o estudo do estrangeiro. Nós temos as universidades portuguesas, hoje quase 40 universidades, já aceitam para o acesso, para o ingresso, os alunos do Brasil que são aprovados no Enem. Só que existe uma diferença de preço. O preço para o estrangeiro é diferente do preço para o aluno português. Não é tão diferente como a França, por exemplo. A França, o estrangeiro paga 10 vezes mais do que o francês. Em Portugal, esse valor equivale às vezes a 7 vezes mais, 6 vezes, varia de acordo com cada instituição, mas há uma diferenciação forte de preço. E por essa razão, muitas das vezes, a universidade hoje portuguesa, ela está procurando integrar-se com o Brasil para que alunos de ensino médio nosso vão estudar em Portugal. Existia no passado aí um número significativo de famílias que mandavam os portugueses, mandavam os alunos brasileiros para estudar nos Estados Unidos, mas hoje as dificuldades, o preço, a dificuldade de ingresso nos Estados Unidos é muito maior do que em Portugal. E o que nós temos hoje é uma tendência de muitas famílias brasileiras estarem mudando para Portugal, isso é uma realidade, mas também você tem alunos que vão estudar em Portugal e até pela facilidade da língua. A língua é praticamente a mesma, algumas variações, mas nós temos a mesma língua. Então hoje 37 universidades portuguesas, até o final de 2018, já 2019, já algumas começam a somar nessa lista, já fazem a cooperação e já tem um instrumento que assegura o acesso ao aproveitamento da avaliação feita pelo Brasil. Não aquela avaliação feita que Portugal, como faz, seus 4 exames. Aqui nós fazemos só um exame, que é o Enem, e esse exame dá a possibilidade de ingresso. A primeira universidade a aceitar, isso foi importante, que foi em 26 de maio de 2014, foi a Universidade de Coimbra, a tradicional Universidade de Coimbra, a Universidade de Algarve, Leiria, Beja, Porto, e vai assim em diante. E nós temos até 2018, tínhamos até quase o final de 2018, nós tínhamos até 20 de dezembro de 2018, a Universidade Europeia, que foi a última no ano 2018, a 37ª, a fechar essa cooperação. Alguns reitores portugueses têm participado, reitores e representantes têm vindo ao Brasil para difundir as suas universidades, têm participado de algumas feiras internacionais de educação, e isso é uma das razões dessa cooperação. O próprio Instituto de Pesquisas e Administração da Educação tem colaborado nesse momento de buscar essa integração com as universidades portuguesas e as escolas de ensino médio brasileiro. Também existe uma outra vertente, que é você desenvolver o seu pós-graduação, os seus mestrados, doutorados em universidade portuguesa. Isso é uma outra tendência. Nós temos universidades portuguesas, hoje estão muito na linha do Pacto de Bolonha, que faz com que o ensino seja, na Europa como um todo, ele busca os mestrados, doutorados, pós-doutorados com bastante qualidade, e é importante que você tenha, e nós vamos ter
depoimento no final desse encontro sobre essa prática já recorrente de algumas pessoas que vão para Portugal fazer os seus mestrados e doutorados. A equivalência, o estudo de equivalência faz parte do acordo internacional, mas isso vai ser tratado num bloco mais à frente, quando nós destacamos principalmente os acordos de cooperação que existem entre Brasil e Portugal. Então, o cenário da educação em Portugal é praticamente esse. Nós temos, como podemos resumir, a educação obrigatória dos 6 aos 18 anos. Existem as públicas e as privadas. As privadas, inclusive, estão congregadas numa associação de estabelecimento de ensino que reúne cerca de 400, 500 escolas, e as públicas que também têm a sua divisão pelos seus conselhos, pelas suas áreas geográficas, têm as regras definidas, mas todas elas seguindo pelo menos uma grande parte do currículo, um currículo nacional. Existe a variação, existe a flexibilidade, mas esse realmente é o cenário da educação em Portugal. Nós vamos fechar esse bloco e depois voltamos a falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos pontuais dessa cooperação.